pessoal, a gente está aqui no segundo episódio do Esperança Cast, em nome do grupo Jovem Esperança. Meu nome é Vinícius, estou aqui de São José do Egito, estou aqui com Péricles e com Carla. A gente veio hoje debater sobre alguns pontos, alguns critérios, alguns aspectos que a gente acha que devem ser melhorados, que devem ser mais vistos. E também veio comentar sobre algumas mudanças que a gente acha que são necessárias e estamos em busca de novos ares e alguns pontos que venham a melhorar não só a vida e o andamento dos jovens dentro de São José do Egito, mas assim como de toda a população. Vou passar a palavra dos companheiros, eles vão falar um pouco sobre o que acham. Pois é, estamos aqui para inovar sobre o nosso grupo, né? Um grupo de jovens que vem fermentando e priorizando uma grande campanha para esse ano, para os futuros dos jovens, né? E também falar um pouco sobre alguns aspectos que tá negativo na nossa cidade, né, Carla? O que é que você acha? Como os meninos estão falando, a gente veio aqui para debater alguns aspectos que estão precisando ser melhorados. E como o Vinícius falou em mudança, eu sou uma pessoa que vou voltar a primeira vez aqui em São José do Egito. Moro aqui há quase 9 anos. Já se passaram, então, 2 campanhas e nunca tive a vontade de votar. Ficava, assim continuava. E quando foi esse ano, começou o debate de quem ia dar das pré-candidaturas. Quando eu vi o nome de Fredson, bom, eu acho que isso aí vai tirar a gente da zona de conforto e a gente vai atrás de melhorias e mudanças. Bom, como os meninos falaram, a gente vê alguns pontos aqui em São José que são negativos e que devem ser melhorados. Eu, como ex-universitário, hoje graduado, eu vejo cidades com porte até menor do que São José do Egito, que possuem universidades, possuem institutos federais. A gente pode citar Sumé, por exemplo, que tem um campus da UFCG, pode citar Monteiro, que tem a UEPB, a gente pode citar Princesa, que tem um IF, Belo Jardim, que tem um IF, né, um Instituto Federal. Então, eu acho que São José também poderia ter algumas dessas instituições e, além de melhorar e capacitar os jovens da nossa cidade, também traria uma renda externa, visto que muitos alunos de fora viriam estudar aqui e gerar renda, como Patos virou uma cidade universitária, como Serra Talhada virou uma cidade universitária, Monteiro hoje é uma cidade universitária, Sumé também, então São José poderia também vir a ser uma cidade universitária. Então, além de melhorar e capacitar os alunos e os jovens da cidade, a gente também geraria emprego, geraria renda, você iria ter um up na construção civil, uma vez que quando vem alunos de fora, a demanda por casa, por apartamento, ela cresce. E queria saber o que é que vocês acham sobre isso. A cidade que moramos hoje é uma cidade grande, né? É uma cidade ímpar, mas infelizmente ela está muito esquecida pelo governo atual, né? É uma cidade que tem muitos pontos negativos, principalmente para esse lado da educação, assim que vejo. E a gente pode melhorar muito isso aí também, como questão de cultura também, né? Questão de educação, de saúde. E essa área também de vir faculdades, novas faculdades para cá, como aqui já tem uma, mas que, pelo meu ver, ela não tem tanto nome assim, tanto renome como outras cidades do nosso porte também tem. E pode melhorar muitas coisas, né? Muitas, muitas mesmo. Como foi citado, né, com melhorias na cidade, com mais recursos na cidade, a gente só tem a crescer. Como é que a gente pode crescer? Se o gestor se interessar em trazer os recursos para o crescimento. Pois é. Exatamente. Não questionando a qualidade de ensino da faculdade que existe aqui em São José, longe disso, mas
já que existe uma universidade de âmbito de caráter particular, né, privado, também seria interessante ter aqui universidade federal, universidade estadual, instituto federal, algo desse gênero. Mais alguma coisa, algum ponto que vocês acham pertinente comentar sobre isso? Questão do esporte, né? Temos visto que a nossa cidade está muito negativada para essa questão do esporte, principalmente para a área das crianças, né? É uma cidade muito esquisita, uma cidade muito apagada. E, infelizmente, esse é um dos pontos que vamos bater em cima para a gente ir em busca dessas melhorias. Para as crianças também tem uma área de lazer, assim como temos o ginásio de esporte, que infelizmente o mato está tomando de conta, né? Uma quadra que a gente tinha lá, uma quadra de areia, que eu brinquei muito naquela quadra na minha infância, e hoje, infelizmente, está exposta aí ao mato, né? Fios descascados, como já temos provas concretas disso, e o esporte está muito esquecido aqui na cidade de São José do Egito. Bom, você sabe que quando a gente era criança, a gente participou desses projetos, né? Muito. Projetos de futsal, de toda essa questão da prática de esporte. Então, no tempo que a gente estava em quadra jogando, a gente não estava fazendo nada errado, a gente não estava atrás de nada errado, né? Houve um incentivo para a prática de esportes para as crianças, até por uma questão de socioeducação, mas uma questão de saúde também. A criança que ela começa a praticar esporte desde cedo, a tendência é que ela siga crescendo, aliás, siga praticando esporte ao longo da sua vida e tenha uma qualidade de vida muito maior, um nível de saúde muito maior. Fala. E em questão do esporte, vem a questão dos ambientes deles serem praticados, né? O caso das academias da cidade, da nossa cidade, que estão todas destruídas. Fazem reparos, mas eu acho que pintura e remendo não vai resolver. Pois é, também concordo. Infelizmente, aí temos, né? Como a gente tem a Academia da Cidade também, que é um espaço, um grande espaço que está esquecido, natural, né, de São José do Egito, e também temos o ginásio de esportes, né? É um centro marco da cidade, que ali já teve grandes jogos até de cidades fora, que hoje, infelizmente, não tem capacidade de acontecer isso hoje em dia. Torneios, jogos escolares inúmeros, a gente participou Muito. ali e quando você viu o nível de organização que era antigamente, você vê hoje é muito triste. Tem uma vaga lembrança que até campeonatos de tiro já teve lá. Sim, foi. Já? E principalmente os jogos escolares desse ano, que já aconteceu, né? Fui presenciar meu irmão jogando e, infelizmente, só tinha a iluminação do meio do ginásio para uma parte que para outra já não tinha mais, não funcionava. Também teve uma parte que teve que ser interditado por conta de uma forte chuva que deu. Infelizmente, várias goteiras no telhado, um vento forte, telhas descobrindo uma parte. Então, assim, tá um descaso total essa área do esporte aqui na cidade. Como o Carla citou a questão da infraestrutura, então a infraestrutura tem sido precária não só nas áreas de prática de esporte, né? A gente tem andado pela cidade, a gente vê que as ruas elas estão em estado deplorável. Ruas esburacadas, lugares onde, por exemplo, já devia ter asfalto e ainda existe calçamento. Você vê esse trecho mesmo de calçamento que tem ali do bairro Novo, sentido bairro Borja, aquilo já era para ser asfaltado há muito tempo. Ali é praticamente centro da cidade, né? E você vê que o bairro Borja hoje, eu acredito que seja um dos maiores bairros da cidade, Isso. se não o maior. É muito próximo à zona rural, a sítios muito. Tem uma grande população aqui em São José da Gente, como Ladeira Danta, Barra Nova, Batata, Serra do Machado, Cachoeirinha, dentre outros. E você vê que boa parte dessa população, para eles virem a São José da Gente, eles têm que passar por lá. E não é observado isso, essa questão de benefício a essa população desse bairro em si. Alguma coisa vocês têm a complementar? Vemos que hoje em dia temos muitas ruas que realmente ela não existe uma questão de tratamento de esgoto. Existem várias ruas hoje que Perfeito. temos muitos esgotos a céu aberto, né? Temos ruas que, infelizmente, são intransitáveis hoje em dia, né? E principalmente esse pessoal da zona rural que sofrem para vir para a feira, principalmente no sábado, que é o dia da feira aqui da cidade. O pessoal passa muito perrengue, infelizmente, em estradas,
Passamos agora pelo período de chuvas, né? Tem estradas muito esburacadas, estradas que tem trechos que era muita lama, que hoje ainda existe, que eles não passaram maquinário. Então, quando o pessoal vem, quebra carro e ônibus escolares também, às vezes não conseguem passar. E isso é um grande absurdo para quem é pai, para quem tem família que enfrenta isso, né? Com certeza, a gente não poder vir à cidade porque está tendo a causa de uma estrada, cara, né? Tem ali outro trecho também que ele é muito, muito, muito deficitário. Ali você descendo do Pajéu, sentido Retiro. O trecho é horrível, É horrível. horrível, horrível. Buracos, passagem de água. Toda vez que tem chuva, ali é um Já morei sacrifício ali para você passar. ali por perto e das últimas chuvas que teve, quando eu estava lá, alagou de um lado para o outro. Ninguém passava. Ali já era para existir um projeto, na verdade, para fazer algum canal realmente, porque ali é esgoto a céu aberto, né? E ali o Ipiranga é praticamente o centro da cidade também. É um bairro dentro do centro da cidade. Acesso. Pois é, e quando chove, como todos nós moramos aqui, a gente sabe, quando chove ali ninguém passa. Infelizmente ninguém passa, né? E também me dá o assunto iluminação. A minha rua, eu digo porque a minha rua, ela tem 3 lâmpadas só de iluminação pública. O restante são as lâmpadas das nossas casas que ficam acesas, para a rua não ficar na escuridão. Lá onde eu moro também, essa situação de iluminação também é bem precária e é um ponto que deve ser Porque eu acho que é um custo uma questão de segurança. pequeno, né? Para ter o reparo, para ele estar de olho, e igual você disse, segurança. Questão de segurança. E outra, claro. se vocês prestarem atenção, a gente paga uma taxa de energia pública, É. né? Então isso é um grande ponto que você tocou, Carla, porque isso era para de ano em ano, pelo menos 2 vezes ao ano, vamos se falar, era para realmente existir uma troca, existir algo que realmente agregasse ao bem da população. Mas infelizmente, já há anos tem ruas aí que infelizmente não tem iluminação muito boa, né? Onde já aconteceu inúmeros casos de assaltos, de furtos. E o pessoal reclama, mas infelizmente não sai do canto. Infelizmente o governo atual está muito descansado. Tudo bem que cada cidade tem um modo, uma cultura própria, tem um modo de as pessoas se comportarem, de agirem e tal. Mas, como eu falei no início da nossa conversa, comparando a questão da educação superior de outras cidades com a de São José do Egito, agora eu comparo também a questão da cultura das outras cidades com a de São José do Egito em tempos de festa. Quando você compara os níveis de atração das outras cidades, dessas cidades próximas da Organização. gente, a organização, nível Do nível empenho, de né? tudo, de um modo geral, mas principalmente do nível de atração. A gente vê que a gente está muito para trás. É uma coisa assim, Absurda, né? é um Notória, abismo, é um todo abismo, mundo nota. é um abismo. Você vai em cidades como Ouro Velho, Itapetim, Santa Terezinha, Imaculada, meu Deus do céu. Dentre outras cidades que são muito mais próximas, que são muito menores, têm uma renda muito menor, conseguem trazer atrações muito maiores. Atração de renome, né? Exatamente. O auge, né? Exatamente. Só que, tipo, também não estou dizendo que a gente deve deixar de cuidar da educação, da saúde, do saneamento básico para investir em festa. Mas eu acho que se organizar direitinho e você aplicar e direcionar o dinheiro, a verba de forma correta, tem como você fazer tudo isso de forma eficiente, igual você vê nas outras cidades. Sim. E isso já tem muitos anos que isso acontece aqui. Eu converso com muitos amigos meus e a gente vê que esse é um ponto que deixa muito a desejar. E a gente que é jovem, que gosta de ir à festa, que principalmente mora fora, e às vezes quando a gente vem, De férias, exatamente, né? eu morei muitos anos fora, estudei muitos anos fora, quando a gente vinha, que vinha no período de férias, era uma das coisas que a gente queria ir à festa de Reis ou à festa universitária. Quando a gente comparava os níveis de atração com toda a cidade, a gente chega a ficar triste. Pois é, eu já fui várias festas em Tuparitama, como exemplo, principalmente o Balé Cultural, né? Que é uma das festas que
atrai a economia da cidade, né? Grande amigo de Fernando Marques, e Fernando Marques fazia realmente um grande festa no Balai Cultural, só voltado para a questão da cultura. Infelizmente, a gente vive numa cidade, São José do Egito, que se chama Terra da Poesia. Infelizmente, essa área de cultura está morta, mortíssima. Também, como a gente teve a festa universitária, a questão do barracão, eu já fui festa universitária na Rua da Baixa, antes das festas vir para cá, e o barracão era só voltado à questão de poetas da cidade, de repentistas, de cantadores de viola, dava oportunidade às crianças que começavam a declamar poesias, escrever poesias, e isso também leva à questão da cultura, né? Isso aí, questão de crianças começar nesse nível, nessas coisas, isso aí melhora muito a parte da leitura, a escrita, entendeu? Questão do pensamento também, que muda muito o raciocínio da pessoa. Acho que o último movimento cultural que teve aqui foi o da Festa do Louro, que é Tradição. uma festa Basicamente, que é uma eles festa fazem, privada. né? Não é privada porque é aberta ao público, mas com Exatamente. organização e iniciativa totalmente da família Da deles. família. Não é uma coisa que é feita pela prefeitura uma- ou por órgãos da Pois prefeitura. é. É uma festa que eu tiro o chapéu, né? O pessoal que se empenha, o pessoal que organiza, o pessoal que traz realmente a cultura de fora para dentro da nossa cidade. E na verdade, a questão da gestão daqui precisava abrir os olhos para essas coisas, né? Para tirar como exemplo o que realmente São José está prestando pela Só cultura. você vê em janeiro. Eu acredito que o maior show que teve aqui em janeiro foi o show de Alceu, que foi no Festival do Louro. E eles Grandioso. conseguem fazer isso com um orçamento muito menor, com muito menos apoio, muito menos alicerce do que a prefeitura tem. Uma simples rua, né? Eles fazem uma festa daquele porte. E com certeza foi de longe o maior show que a gente teve aqui no período de janeiro. Mais alguma coisa que vocês tenham a falar sobre isso? Quem sabe eu sou um dos grandes incentivadores da cultura, né? Nas minhas horas vagas eu às vezes escrevo uns versos, brincadeiras, e esses dias eu estava em casa realmente pensando nessa questão da poesia na cidade. Tá muito morta, como eu votei, tá zero abaixo de zero, né? Existe um mote no meio da poesia chamado Galope na Beira do Mar. Esse mote é muito conhecido entre os poetas, e eu fiz uma décima retratando o que realmente vem acontecendo na nossa cidade. Eu disse, aqui na cidade não tem alegria, não há vocação, futuro, progresso, aonde a cultura tem sede diverso e os jovens para eles não têm serventia. Mas oro para Cristo que a poesia se torne de novo paixão neste lar. E peço aos jovens, voltem a sonhar, que vamos correr atrás de nossas metas, pois falta incentivo nas mãos dos poetas cantando galope na beira do mar. Bonito, poeta. Bonito. Então, gente, a gente tem que abrir os olhos, parar de hipocrisia, como está muita gente, e ver a realidade, porque a realidade não está bonita, que a gente já citou aqui, e a gente precisa de mudança. Uma pontinha de esperança já foi dada a gente. Com certeza. Agora a gente tem que agarrar e colocar para frente. Principalmente a nós que somos jovens, né? Felizmente os jovens aqui estão muito esquecidos, dentre trabalhos, dentre de estudos, dentre de geral. Felizmente o jovem está muito esquecido, aonde a economia da cidade também a zero abaixo de zero. Quando os jovens terminam de fazer o ensino médio, que tem escolas de renome aqui na cidade, como a Célia Siqueira, como a Oliveira Lima, como Edson Simões, mas quando os jovens terminam de fazer, tem que ir para fora, fazer uma faculdade, fazer uma pós, porque infelizmente a cidade não agrega esse valor, né? Então se torna uma coisa muito complicada, se torna uma coisa... Outro ponto que eu achei muito pertinente, que você falou, é a questão do incentivo à cultura aos jovens. Os jovens, crianças e adolescentes, enfim, quando eles começam a ter contato com a cultura, eu tenho certeza que eles viram ser humanos melhores, mais sensíveis, mais delicados, mais inteligentes, sabem se portar melhor, conversar melhor. Com certeza eles vão enfrentar menores problemas do que pessoas que não têm acesso à cultura vão enfrentar. Que a gente também não confunda cultura e educação com grau de escolaridade, porque tá cheio de doutor burro por aí, mal educado, tá cheio de analfabeto, muito sensível e muito inteligente. Eu já conversei com analfabeto que é muito mais inteligente do que muito doutor. Então, eu acho que a gente
partindo desse ponto, a gente consegue ter essa percepção da necessidade da inserção da cultura dentro desses jovens, dessas crianças, desses adolescentes. Sim. Eu estudei na Patriota, acredito que 5 anos. E no tempo que eu estudava, tinha uma matéria chamada Poesia Popular. Terminei meu ensino médio na ETS, Elia Siqueira, aqui em São José do Egito. E dentre lá tinha muitos professores também que incentivavam, né, a gente fazer poesias. Assim como o gestor da ETE, Nietzsche Amaral, que ele foi por muito tempo secretário da Cultura, que ele é da Engazeira, secretário da Cultura lá. Assim como o professor Salles Rocha também, um grande incentivador da cidade, Grande ser professor. humano, Cláudia Passos também, uma grande grande ser professora que humano, me grande incentivou muito, professor. né? Assim como dentre outros amigos meus, que até hoje, inclusive, tem muitos deles formados em música, né? Devido ao amor que pegaram aos professores da ETA e continuaram nessa vida profissional. E ele está dizendo, né, que é considerado. Pois é. Todo canto que E a gente aqui chega, a gente sabe, a gente que de vez em quando tá numa rodinha de amigos, o tanto de gente que tem isso para si, esse, só que não tem o investimento para eles, não exatamente. tem a escola, não tem um professor, não tem o incentivo, né? Igual você, a gente que é de São José do Egito, quando chega, pode ser onde for. Eu mesmo estudei em Recife um tempo, eu estudei em Serra Talhada, e quando eu chegava, que eu dizia que era de São José do Egito, terra da poesia, terra dos poetas, mas tu faz verso? Então, sempre para você ver, quando você sai de São José e você diz que é de São José, as pessoas automaticamente associam a poesia, a A A maior cultura, cultura. referência. exatamente, a essa coisa boa e linda que a cidade da gente ela sempre teve. Então, pessoas como Louro, Pinto, Cancão. como Pinto, como Cancão, como João Patriota, entre outros, né? Se a gente for falar aqui, passa o resto da noite falando, eles fizeram dessa cidade essa coisa maravilhosa que a gente tem hoje e do qual é reconhecida no Brasil todo. Você vê um gênio, como foi Ariano Suassuna, um gênio, um gênio. Temos também a grande poetisa viva, hoje, Severina Branca. Exatamente. Ariano era um gênio da literatura, um escritor magnífico. Ele era fã de Louro e sempre que podia vinha aqui para ver os cantadores de viola da nossa região. Então veja o grau de importância que essas pessoas tinham. É, pois é, a nossa cultura. Eu fico até um pouco sem jeito para falar, mas é a realidade, né? Onde agora muitos jovens agora estão voltando para a cidade, acreditando, tendo fé em uma nova gestão, em uma nova oportunidade, né? Para que possamos mudar pelo menos 1% da cidade. A gente conseguir mudar isso já é grandioso demais, vitorioso demais, porque assim, não se muda do dia para a noite, né? Então, eu sou um dos que acredito nisso, na mudança. Como eu, por exemplo, eu me formei agora há pouco, participei de alguns processos seletivos, em alguns eu fui aprovado, graças a Deus, e estou esperando algumas coisas para poder ir. Mas eu não queria sair da minha cidade, não queria sair de longe da minha família, porque eu acho que a terra da gente é a terra da gente. Verdade. Então, se a gente puder viver nela, é muito melhor a gente estar longe a gente estar perto da nossa família, estar perto dos nossos amigos. Qualquer coisa que acontece, a gente pode dar um suporte, pode dar um apoio. E se você for para longe, como é que você consegue resolver? Então, eu acho que Sim, todo homem ele trabalha, 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 mas quando ele roda, ele sempre quer voltar ao seu lugar, para onde ele nasceu, para onde ele cresceu e onde as suas raízes estão fincadas ali. só que infelizmente hoje em dia voltamos para cá, mas E o doído é isso, né? A gente saber que nós nenhum tem a capacidade, só que as pessoas sim, acabando com os recursos. Então, colocando eles onde deram para eles estar. Vejo muita gente boa aqui em São José da gente, muita gente inteligente, muita gente capaz, mas que infelizmente tiveram que sair em busca de em busca de oportunidades, em busca de recursos. E a cidade ela não permite, não tem oferecido isso durante os últimos anos, né? pois é. Então, eu acho que cabe a nós mudar, cabe a nós abrir os olhos. Não precisa fazer nada demais, é só abrir os olhos,
olhar para a cidade e ver se a gente quer continuar do jeito que tá. Eu não quero. Eu acredito que vocês também não. Eu também não quero, Como não. a gente começou aqui conversando, eu sou mãe. Eu tenho uma filha de 10 anos. Eu não quero que minha filha, daqui a 8 anos, a cidade ainda esteja da mesma forma. Perfeito. O pior, né? Pior. O pior. Então a chance é essa, a hora é essa. Exatamente. Outro ponto assim que eu vejo muito esquecido na nossa cidade, a questão do incentivo a programas rurais, ao produtor rural de maneira geral. Falta de associações, falta de incentivo. Você tem cidades aqui em Pernambuco que são praticamente do mesmo porte ou menor do que São José, mas você tem a Feira do Gado de Itabira e tem a Feira do Gado de Oricuri, e são cidades que por semana movimentam um dinheiro gigantesco. O dinheiro que roda ali naquela Feira do Gado toda quarta-feira é um negócio assustador. Então, assim, aqui a gente teria como fazer uma coisa dessa, possibilitasse aos produtores da nossa região praticarem isso aqui, girarem essa economia aqui, e esse dinheiro ficar preso aqui. Isso não impediria que eles fossem a Itabira também, não. Muito pelo contrário, só facilitaria e também motivaria os produtores de Itabira e da região a virem para cá também. Sim, sem Então, dúvida. num raio de menos de 50 quilômetros, ao invés de a gente só ter uma feira de gado, a gente poderia ter duas. E então dobraria a renda, não é? Então a gente geraria mais emprego. Uma feira do gado daquela, ela tem muitos restaurantes, ela tem algumas selarias, ela tem inúmeras coisas lá dentro. Você, fora a renda que já é gerada na própria construção da estrutura, mas você tem mais vaqueiros para contratar, você Caminhoneiros. você vai gerar mais emprego para veterinários, para zootecnistas, para Sim. engenheiros agrônomos, para essa questão das agrárias em si. Mas se o produtor rural ele ganha dinheiro, o mercado vai vender mais, a farmácia vai vender mais, não é? O bar vai vender mais, Sim, sem dúvida. o mercado, enfim, a loja, enfim, o comércio de forma geral. E eu vejo que isso não é muito visto na nossa cidade. Você tem cidades como Triunfo, por exemplo, Mirandiba, José do Belmonte, cidades que a prefeitura incentiva os produtores rurais com assistência técnica, palestras, sabatinas, orientação. Sim. Triunfo mesmo tem uma grande produção de café lá. A prefeitura incentiva os produtores a terem reuniões, para não deixarem aquilo morrer. Levam profissionais, prestem assistência técnica de qualidade a esses produtores. E aqui eu não vejo isso de forma nenhuma. De fato, aqui não existe, né? Isso me deixa muito triste, porque a maioria das cidades de pequeno porte do interior, elas giram em torno da agricultura e da pecuária. Então, se essa atividade está tendo desenvolvimento, todas as outras atividades elas vão ter um grande desenvolvimento também. Então, isso é uma parte que me pega muito aqui. A economia gira, né? Aqui temos, por exemplo, o Parque de Exposições, que era Parque de Exposições, né? Como ali já teve Missa do Vaqueiro, já teve grandes exposições, infelizmente acabaram com o espaço daquele. É uma coisa muito revoltante, onde hoje se torna garagem para ônibus da prefeitura e carcaças de carros velhos, né? A verdade O cemitério de automóveis. Isso, pois é. Aí voltando ao que Vinícius dizia, por que não fazem? Não tem local para fazer? Tem. Eles não querem. Absolutamente. E a gente tem que entender que, assim, o Brasil é um país rural. É um país do agro. Então, é um dos maiores exportadores do mundo. Só que a produção dos grandes produtores, ela é exportada, escoada. Quem sustenta, quem bota a comida na mesa dos brasileiros são os pequenos produtores, sua grande maioria. Então, se esses pequenos produtores eles não forem incentivados a desenvolverem suas atividades da melhor forma possível, então é perigoso faltar comida na nossa mesa. Então, a gente tem que olhar isso com mais carinho, ter uma percepção mais assertiva e mais eficiente em torno disso.
Pois é, aqui era para ter tudo isso, né? Todos esses pontos que colocamos aqui na mesa, realmente era para termos, mas infelizmente, né? Quando se tem um governo que ele não bota o pé no chão firme para em buscas de melhorias para nossa cidade, a coisa vai ficar estacionada como está. Tem mais alguma coisa a falar? Por isso, Eu só por... encerro minha participação. Estou satisfeito. Queria agradecer a vocês pelo bate-papo, pela presença, pelas ideias, né? Eu acho que a gente pensa muito parecido e está todo mundo em prol e em busca de um único objetivo, que é a melhoria da nossa cidade, em todos os aspectos, em todos os sentidos, e vamos caminhar e vamos lutar para isso acontecer. Pois, vamos unir mais os jovens, né? Já estamos muito unidos, mas vamos unir mais em busca de melhorias para a cidade, em busca de novos empregos, gerar uma renda econômica na cidade também, né? E é isso, vamos em busca, vamos tentar mudar São José do Egito. Bom, pessoal, a gente encerra por aqui nosso debate. Queria agradecer a vocês pela atenção, pela audiência e vamos em busca do nosso objetivo, que é a melhoria de todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado.